Fala, galerinha, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos. Bora fazer nosso videozinho aí, falar um pouco do mercado, fazer o nosso estudo e garantir que a gente possa ter aí um ótimo dia e uma ótima semana começando, operando aí tanto aqui no mercado brasileiro quanto no mercado americano, né? Como vocês sabem, o canal aqui a gente sempre foca nos dois mercados, dando cada vez mais prioridade para o mercado americano, porque é um mercado que ele é muito mais técnico, ele te oferece muito mais condições do que ficar só trabalhando aqui em cima da B3. Então a gente vai falar um pouco de todos os ativos. Antes, galera, eu queria só fazer um pronunciamento, um recado especial referente a T3, tá, turma? Eu vejo que muitos aí continuam usando o meu canal, os vídeos que eu postei, para ficar se lamentando, ficar postando coisas de indignação. E galera, assim como vocês, eu também opero por eles, tá? E eles fizeram um pronunciamento, teve um problema com as contas, e agora não adianta ficar tirando o vídeo, os comentários no YouTube como se fosse um muro de lamentações, né? Eu tô no mesmo barco que vocês, simplesmente aguardando ver o que vai acontecer. Hoje é dia de solicitar o meu saque, já fiz a minha parte, mandei o WhatsApp lá para eles, apesar deles não terem atendimento de fim de semana. Na quinta-feira eu falei com o suporte e eles me informaram que sim, que poderia mandar mesmo eles não tendo, que na segunda-feira eles já iriam fazer e tomar as providências. Então, assim, eu fiz a minha parte, eu estou fazendo a minha parte, né? Agora, chega a ficar cansativo essa questão de, no grupo lá, aqui no Telegram, é todo mundo se lamentando. Nos comentários dos vídeos, todo mundo se lamentando. Eu até travei os vídeos, eu coloquei os vídeos como privado, porque eu não aguento mais lamentação. É como se fosse assim, o fim do mundo. Galera, se eles tiverem problemas e quebrarem, vai ser só mais uma, né? É o que eu falo para vocês. Enquanto tá funcionando, tá beleza, né? Já fizemos saques, já recuperamos investimento. Agora, o que que eu fiz? Eu fiz a minha parte, né? Mandei mensagem para eles, conversei com eles e disse: olha, eu estou suspendendo tudo e qualquer coisa do nosso acordo até que vocês voltem ao normal, né? Por quê? Porque também não vou ficar fazendo propaganda de algo que não está funcionando. Então, a hora que voltar a funcionar, a gente volta a ver o que vai acontecer, né? Mas por enquanto está tudo em stand-by, né? Vamos ver aí os prazos, eles deram prazos, então a gente tem de 5 a 10 dias para ter o problema resolvido. Vamos ver se os saques vão ser pagos como eles prometeram, né? Então amanhã eu vou verificar se eles vão analisar meu saque, porque provavelmente é para eles analisarem amanhã e o dinheiro cair na minha conta na terça-feira. Vamos acompanhar. Se o saque não cair na conta terça-feira, aí nós vamos começar a ficar esperto, né, galera? Por quê? Porque aí já são indícios ruins. Então, mas por enquanto, não adianta ficar só se lamentando, não adianta ficar vindo aqui no YouTube ou lá no Telegram e só colocando muro de lamentações. Leiam os comunicados, vejam o que está acontecendo e aguardem, assim como eu estou fazendo, tá? Então, tomem cuidado, fiquem espertos, esperem, né? Vai acontecer, se vai acontecer alguma coisa, a gente só vai saber a hora que passar o período que eles falaram, certo? Enquanto isso, galera, a gente vai falar do que realmente importa, que é o mercado financeiro americano. Se vocês estão pedalando que feito uns loucos e aí toda vez querendo correr atrás de uma mesa proprietária aqui no Brasil e sempre está se dando conta de que não estou falando da T3, tá? Mas que tem sim muita picaretagem no país de mesa proprietária, é uma mesa aparecendo por dia. Cara, vamos pro mercado americano. O mercado tá lá, né? A Apex está lá, a Bulenox está lá, Take Profit, My Founder Futures. Mesas tem para vocês escolherem aos montes, né? Tem até a mesa do Latos que ele lançou agora para quem é apaixonado pelo Profit. Opções tem, galera. Vocês precisam tomar decisões na vida de vocês, né? E não ficar aí só se lamentando e se reclamando. Querem operar ganhar dinheiro de verdade? Ajam de verdade, né? Hoje, por que eu não me importo muito? Porque eu faço propaganda, opero a T3, só que eu não dependo de B3. O meu ganho aqui na mesa proprietária aqui no Brasil é como eu falo para a galera, para os alunos, é para pagar despesa. O meu dinheiro está lá fora. O meu foco está no Nasdaq, o meu foco está na Apex, né?
Então isso vocês precisam entender e virar a chave, ou viram a chave ou vão passar o tempo todo reclamando da situação, tá? Então fica essa dica para vocês aí, para vocês entenderem o que está acontecendo e ao invés de ficarem só se lamentando, vão buscar alternativas. O problema, sabe o que é? O problema do brasileiro, né, que a maioria, inclusive, até posso até me enquadrar nisso, mas apesar que eu já estou um pouco mais descolado, é o quê? É querer sempre a coisa mais fácil. Ah, não pode aparecer uma mesa que é tudo de graça, sem teste, para começar a ganhar dinheiro, que a galera já se debruça e corre todo mundo atrás. Pô, vocês precisam também ter uma coisa, né, galera? Enfiem no taco de vocês. Pega a mesa, e as mesas hoje, todas elas estão dando 60 dias de teste. Pra tu não conseguir fazer um resultado em 60 dias, cara, aí vai abandonar a vida de trade, né? Não é assim, né? Mas, porra, 60 dias para passar num teste, né? É claro, tem a pressão psicológica, tem o tempo que você vai ficar operando de graça, tem tudo isso que impacta. Mas eu acho que tudo isso vai fazer parte do processo de vocês, né? Vocês veem, as coisas andam. Agora, assim, ó, por exemplo, Top Story já tô quase largando de mão, já peguei, comecei a fazer essa semana, mas vamos ver como é que vai ser. Mas, pô, até a Floyd aconteceu, né? De a gente estar em conta real e daqui a pouco te dar um teste merreca na M3. Pô, dá vontade de mandar para aquele lugar lá e chutar tudo. Né? Operar com R$ 1.200 de margem. Para quê? Uma conta que era minha de 5.000, cair para 1.200 e ainda ter que fazer teste. Isso deixa indignado, entendeu? Agora, a T3 é um outro processo. Eles estão em mudança, já pagaram, a gente já recebeu. Vamos ver, vamos aguardar ver até onde dá, tá? Enquanto isso, vamos tocar ficha, cara. Peguem aí teste da Apex, aproveitem a promoção. Tem a Bulenox com 83% de desconto. Tem aí a Take Profit com promoção também. Todas as mesas estão com promoção, galera. Então aproveitem e vão embora pro mercado americano. É isso que vai dar canal. E eu vou falar para vocês, cada vez mais eu vou virar o foco pro mercado americano, tá? Porque é lá que eu acho que o grande segredo para vocês fazerem alguma coisa que vai dar dinheiro, ok? Então bora falar disso tudo que a gente já falou demais, sem ser de mercado, né? Só das lamentações. O que a gente tem aqui no índice? Vamos começar por ele. Tá? Nós tivemos uma queda aqui, e aí o mercado começou a fazer o pullback, né? Chegando aqui na zona de oferta, nessa parte aqui de cima. E agora nós tivemos a quebra de estrutura no movimento macro, né? Percebe que a gente teve uma quebra aqui e essa quebra aqui foi confirmada, porque agora nós temos, né, o famoso choque aqui. E a gente vê que o preço chegou nessa zona aqui e segurou. O que a gente observa aqui agora? Nós temos uma região de demanda, de oferta, de demanda aqui, onde o preço está travado nesse range aqui, ó, o de cima e o range aqui de baixo, tá? E é exatamente o que eu venho falando, né? O preço está dentro desse range e ele vai ficar por aí ainda enquanto tiver liquidez para capturar. Fora isso, o que a gente precisa entender? O que é um rompimento para baixo ou o que é um rompimento para cima. Isso tem que estar muito claro para vocês, né? O range que ele precisa sair para tomada de decisão. Então, o que vocês têm que entender? Amanhã, né, conforme o mercado abrir, a gente já tem esse ponto aqui, ó, que olha quantas vezes o preço bateu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E fez esse sweep. Ou seja, essa zona aqui onde eu deixei plotado de amarelo do flip, é uma região que está segurando demais o preço. Então a atenção toda que vocês têm que ter amanhã na abertura do pregão é essa situação aqui. Ou seja, se o preço abrir aqui para baixo, fiquem espertos, porque de novo essa região segurou. Agora, se o preço abrir atropelando ela, tomem muito cuidado para quando o preço chegar aqui em cima, vocês não querer vender achando que o preço vai, porque aí aquilo é a situação onde o preço pode estar invertendo para ir buscar as regiões lá de cima e vocês estão achando que o preço vai para baixo e com isso sair tomando stop. Então tomem muito cuidado com isso, tá? Porque aqui é uma região importante e ela criou uma barreira aqui
onde o preço segurou demais. Ó, nós temos uma barreira muito forte aqui. Então, esse ponto aqui é muito importante na abertura de amanhã para a gente começar a analisar o mercado, certo? E aí, fora isso, se o mercado passar, a gente tem as zonas lá em cima, né? A gente tem essa zona inteira de embasque que, para mim, tem que tomar cuidado com esse gap aqui, né? Mas você tem toda essa zona aqui. Tudo isso aqui é uma região importante, né? Para tomada de decisão. Então, fiquem ligados nessa movimentação para não serem pegos de surpresa na abertura do pregão amanhã, tá? Então, isso aí que a gente tem para analisar do nosso índice, beleza? Bora falar do dólar aqui, ó. O doleta foi-se embora para cima, né? Continuou quebrando estruturas. E aqui é o seguinte, ó. A gente teve essa movimentação aqui, aonde ele falhou o topo e veio perder fundo, tá? Agora, a gente tem que estar esperto com o que aqui, ó? Essas zonas aqui embaixo, ok? Por que a gente tem que estar esperto? Porque aqui a gente tem liquidez, né? Então, inclusive, eu vou deixar marcada essa zona aqui embaixo, ó. Esse paviozão aqui, que seriam pontos importantíssimos para a gente estar acompanhando o que o preço está fazendo, né? Então, ou seja, se ele abrir amanhã continuando aqui embaixo, fiquem atentos, tá? Por que eu falo ficar atento? Porque aqui, ó, nós tivemos essa movimentação e aí ele veio testar aqui embaixo. Tem esse sell side liquidity muito forte e o preço chegou nessa zona de liquidez aqui, ó, e reagiu. Então pode ser sim que ele venha buscar liquidez aqui embaixo, tá? Então fiquem muito espertos nessa descida, e caso ele abra amanhã dando continuidade aqui, fiquem sabendo que a gente pode ter uma região de liquidez muito forte aqui embaixo. E aí, se for o caso de subir e dar continuidade, o ponto que a gente tem que estar atento é esse cara aqui, tá? Esse aqui. Que aí sim, se ele abrir aqui e quebrar essa estrutura, aí a gente pode estar vendo alguma coisa de alvo nessa região aqui do payroll, né? Desse Fair Value Gap que ficou no payroll, e aí sim está indo buscar liquidez, ainda mais que a gente tem essa região aqui em cima, que esses pontos eles são muito fortes, tá, galera? Deixa eu deixar marcado aqui, ó. Que é isso aqui. Essa região de order block aqui que ficou esse spinning top na hora do payroll, que coloca todo mundo preso na compra de rompimento e o preço volta com tudo. Então, fiquem muito atentos a essa região aqui, tá? Para tomada de decisão, caso o preço venha a começar a subir, certo? Então, esses são aqui os pontos importantes que a gente tem aí no dólar para estar acompanhando, ok? E vamos falar de Nasdaq, né? Nasdaq também foi muito top, a sexta-feira foi muito boa. O que aconteceu aqui, ó? Nós tivemos, durante a madrugada, durante o pregão asiático, o preço dando continuidade aqui em cima. Depois, com a abertura do mercado americano, com o payroll, ele tinha dado essa esticada aqui até aqui em cima, que é o quê? Ele simplesmente foi buscar liquidez no próximo ponto, né? Ele passou batido nessa região aqui, tá? Vocês têm que tomar cuidado uma coisa, tá, galera? Quando a gente tem regiões de Fair Value Gaps muito grandes... Opa, deixa eu só... Quando a gente tem essas regiões de Fair Value Gap muito grandes, vocês têm que entender o seguinte: a primeira reação é essa aqui logo abaixo. Dificilmente ele vai varar todo o Fair Value Gap. E aqui que é o que eu falo que tem que tomar cuidado, né? Porque aqui ele já tinha feito a captura de liquidez e aí ele começou a fazer fundos mais altos. E aí quando chega aqui, você tem que tomar cuidado para sair vendendo no Fair Value Gap, porque ele está indo fazer o quê? Buscar liquidez lá de cima. E aí foi exatamente o que ele fez, né? Buscou a liquidez lá de cima, aqui deu a venda que eu acabei fazendo, peguei a venda aqui,
E aí ele buscou as regiões de liquidez. E aqui vocês percebam, ó, como que a movimentação dele ela é muito clara. Ele pegou a liquidez aqui em cima, lá de trás, conforme eu mostrei para vocês, e voltou aqui, ó, nessa zona que é o outro fundo. Opa. Que é o outro fundo que se tem aqui, né, para buscar dinheiro. E aí depois daqui, aí sim, ele subiu mais lentamente. Por quê? Porque o dinheiro todo já tinha sido pego aqui, ó, payroll e abertura, então a volatilidade alta já tinha ido. E aí, como a gente está falando numa sexta-feira à tarde, aí o preço começa a ser um pouco mais técnico. O que a gente tem aqui agora? Vamos dar uma olhada no gráfico de 1 hora para se situar. Olha só. Eu tenho aqui um order block dos 60 minutos lá em cima, que é o teste dessa movimentação aqui de alta, tá? Pode oferta, que está aqui. Eu tenho, percebe que eu tenho pontos aqui, ó. Eu tenho um outro ponto importante aqui, que é esse, que são os dois order blocks dos 60, as duas regiões dos 60 minutos, que a gente tem que estar atento, tá? O que eu falo para vocês tomarem cuidado com essa primeira aqui de baixo, tá? Pelo seguinte, olhem aqui nos 60 minutos. Eu tenho um candle que subiu, depois o candle voltou forte para baixo. E prestem atenção nisso aqui, ó. Esse candle vermelho, tá vendo que o pavio dele já mitigou aqui? Então, essa região aqui vocês têm que ficar esperto para que, se o preço chegar lá, a operação nela não, tem que ser não de simplesmente reagir ao order block, mas de se procurar pontos em time frames pequeno para você buscar uma oportunidade, já que a gente teve essa briga de preço aqui, então isso faz com que aquela região ela se torne um order block relativamente fraco em relação ao outro lá de cima, tá? E aí quando a gente vai aqui para cima, vocês veem que a gente tem o que aqui, ó, toda essa zona, que inclusive eu vou deixar lá marcada, que é o order block mais o fair value gap, que você pega toda essa região aqui de topo. Tá vendo? Como assim? É mais interessante a gente estar marcando uma região toda e não simplesmente um ponto, tá? E aqui, ó, se você quer filtrar no 15 minutos, deixa ele mais no finalzinho aqui, que a gente tem sim um candlezinho que tentou subir aqui, tá vendo, ó? E aí você tem aí o teu ponto mais certeiro, ou seja, um ponto onde você tem um stop mais curto e mais objetivo para estar trabalhando nisso aí, tá? E aqui na parte de baixo, né, a gente tem o trabalho aqui nessa zona e percebam assim, ó, ele está subindo em mitigação, então eu não tenho zonas de liquidez aqui, tá? Onde está minha liquidez? Está aqui em cima e está aqui embaixo. Então, esses são os principais pontos do Nasdaq para vocês esperarem, para a gente entender aí o que seria uma ótima operação para a gente fazer, tá? Então, essa é a ideia aí que a gente tem para a questão do Nasdaq, ok? Bora falar do euro. Euro, ó, na sexta-feira acabou dando continuidade naquela movimentação, né? Vocês viram aí aquilo que eu falei. Aqui seria o ponto interessante a se buscar, sim, só que o preço ele não teve nem força, né? Tanto é que ele fez essa captura de liquidez aqui, ó, na abertura de Londres, depois ele ficou trabalhando e na hora do payroll ele simplesmente derreteu, né? Não teve forças para subir. E aí você tem os sinais que ele mostra, que é o seguinte, ó. Ele pegou aqui, subiu, secou, fez essa região de liquidez, botou todo mundo aqui na venda, forçou uma subidinha aqui para buscar mais um ponto e aí depois saiu estopando todo mundo. Então, essa que foi a movimentação. Né? Tá desenhado aí fica fácil da gente ver. E aí ele foi aonde aqui, ó? Nessa região aqui de baixo.
Aqui eu já estava invalidado, tá, turma? Eu só vou colocar para vocês terem como referência. O próximo ponto que a gente tem tá aqui, ó, tá? É nessa extremidade aqui embaixo. Então, assim, agora eu tenho um ponto ali embaixo, tenho esse aqui, ó, que já foi mitigado, tá vendo? Por isso que eu só desenhei ali para vocês entenderem. Então, tem que entender a movimentação dessa mínima aqui, ok? Então, é esperar pelo quê agora? Como que vai ser a abertura do mercado hoje, né? A gente tem aqui agora um outro ponto importante, além desse cara aqui de cima. Opa. A gente tem outro carinha aqui para a gente estar analisando, ok? Então, assim, e aí é a questão de enxergar o quê? O preço veio aqui embaixo, está chegando aqui no limite, agora a gente teria que esperar por um pullback. E aí esse pullback seria o quê? Colocou aqui, ó, no 15 minutos, o que a gente tem aqui, ó? Perda de fundo, topinho. Se por um acaso ele corromper aqui, aí você pode ter uma volta de pullback. Visto que nos 5 minutos ele já teve aqui uma quebra num time frame menor. Olha aqui, ó. Né? Eu tenho essa descida aqui e aqui ele já quebrou essa estrutura, ok? Mas onde que está realmente o fato de mudança? É aqui. Então, aqui que a gente tem que estar atento para essa possível volta aí do euro, tá? Então, fiquem ligados aí em relação a isso, beleza? Só voltar no 15 para a gente estar falando aqui do nosso ouro para finalizar. Olha aqui, o ouro, ele fez o movimento de busca dos dois lados e continua travado dentro desse range, tá? Ele continua aqui nesse range, o ouro. E, de novo, está no meio do caminho. Então, o que agora é o correto se fazer? Primeiro, ele veio aqui nessa região e reagiu. Tá vendo? Ó, ele pegou aqui, fez uma queda, e aí falhou fundo e rompeu a estrutura. E a gente tem esse Fair Value Gap aqui. A abertura vai ser fundamental. Para quê? Se ele passar desse Fair Value Gap, tem que estar atento com essa região aqui que a gente tem, tá? É uma região muito grande. Percebam ali. Deixa eu colocar nos 5 minutos que acaba ficando melhor. Ó, tá atento com esse FVG aqui dos 5 minutos, tá? Que essa zona aqui pode ser importante, visto que aqui ele já fez a captura de liquidez, ou seja, se ele passar daqui, você não vai ter um order block aqui em cima para estar vendendo, porque se ele passar daqui vai ser para rasgar e continuar subindo. Prestem atenção com tudo que está acontecendo no Oriente Médio, eu já falei para vocês. Olha só a volatilidade que deu no ouro. Claro, nós tivemos o payroll, mas também nós tivemos depois fatos externos aí que estão impactando. Então, muito cuidado, né, em relação a isso. Aguardem a abertura de hoje. Eu digo assim, ó, o ideal é, o que eu falo sempre no ouro, vocês estarem operando as extremidades, né, para que vocês possam aproveitar ao máximo, porque a gente sabe que esses ativos lá de fora, dificilmente eles rompem regiões de primeira, né? Então sempre vai ter uma região ali de mais briga, de liquidez, como vocês podem ver aqui, ó. Eles sempre têm captura de liquidez nos pontos de extremidade. Então, o ideal é que vocês façam justamente isso. Evitem operações nesses meios e busquem por ter paciência e aguardar o preço chegar nas extremidades, que aí é onde você tem muito mais probabilidade. Beleza? Então era isso, galerinha. Mais uma vez, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom final de domingo, um excelente pregão amanhã, uma ótima semana. Grande abraço a todos e até mais.